Lição de número 8. O bom pastor e os pastores infiéis. Querido professor, querida professora, quem são os pastores de Israel mencionados no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34? Porque o Senhor estava insatisfeito com eles? O que aconteceu à ovelha quando os pastores a negligenciaram? Perceba, a lição de hoje estuda a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel. No primeiro tópico, queridos irmãos, identificaremos o rebanho no Antigo Testamento, que é o povo de Israel, bem como no Novo Testamento, que é a igreja. No segundo tópico, descobriremos quem são os pastores infiéis. Veremos de que se trata dos governantes de Israel, mas que também podemos extrair lições para as lideranças eclesiásticas. E, finalmente, no terceiro tópico, vamos refletir a respeito da imagem do bom pastor no Deus de Israel, que no Novo Testamento se revela na pessoa de Jesus Cristo, que se consolida como a imagem definitiva do bom pastor cristão. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2022, Revista dos Adultos. Estamos estudando neste trimestre o seguinte tema: a glória e a justiça de Israel. A convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Você está na Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Texto áureo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. Verdade prática diz assim: as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos de número 1 até o versículo de número 12. Na apresentação da lição, nós temos aqui os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é identificar o rebanho nas Escrituras. Segundo objetivo, descobrir os pastores infiéis de Israel. E o terceiro objetivo, refletir sobre o bom pastor. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos e estudaremos cada ponto com seu subtópico. No primeiro ponto, estudaremos sobre o rebanho. O rebanho nas Escrituras pode ser identificado com o povo de Israel e a Igreja de Cristo Jesus. No segundo ponto, estudaremos sobre os pastores infiéis. A atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. E no terceiro e último ponto, estudaremos sobre o bom pastor. Jesus, como o bom pastor, é o verdadeiro modelo do pastor cristão. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você
é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, meu irmão. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à nossa aula. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre o rebanho. Estudaremos sobre as ovelhas, a natureza das ovelhas, o rebanho e os pastores. Primeiro, queridos irmãos, é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. Veja, por exemplo, o Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. No primeiro tópico, meus queridos irmãos, nós vamos estudar sobre as ovelhas. O que é ovelha? A ovelha é um animal quadrúpede, herbívoro e ruminante, criado para a produção de leite, carne, lã e couro. O macho da ovelha se chama carneiro e seu filhote, cordeiro. A ovelha, que é a fêmea, ela é tranquila e dócil, enquanto o macho pode ser mais agressivo. São animais, meus queridos irmãos, que vivem em rebanhos e são domesticados pelos seres humanos, isso há milhares e milhares de anos. Eu convido você a estudar o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre a natureza da ovelha. Isso mesmo, meus queridos irmãos, é importante afirmar que a ovelha tem uma natureza única. Ela não tem duas naturezas. Ovelhas não enfrentam o pastor, sabia disso? Não é da natureza da ovelha enfrentar pastor, morder pastor, fugir do rebanho. Não. A ovelha é um animal que requer muitos cuidados, precisa ser olhada e observada 24 horas por dia. Por isso, meus queridos irmãos, Deus escolheu ser cordeiro para sinal do reino celeste. Poucos animais são tão indefesos como as ovelhas. Com pouca defesa contra inimigos naturais, elas são muito dependentes do homem para prover suas necessidades. Veja, o pastor tinha que providenciar para as ovelhas tudo o que elas não podiam providenciar para si mesmas. Ele procurava pastos verdes e as conduzia gentilmente para lá, sempre cuidadoso com as que estavam com filhotes. Ele as protegia até com a sua própria vida. Veja, meus queridos irmãos, o jovem Davi relatou ao rei Saul como tinha arrancado um cordeiro da boca de um leão e tinha matado tantos leões como ursos para defender as ovelhas de seu pai. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico, que fala sobre o rebanho. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele. Observe, irmãos, a figura empregada para descrever o povo de Deus. Rebanho e ovelhas. Desde o Antigo Testamento, ovelha
e rebanho são empregados para descrever o povo de Deus. Veja, por exemplo, o Salmo de número 23. Podemos ir agora ao quarto tópico da nossa lição, que fala sobre os pastores. Muito bem, irmãos, veja que ao falar dos pastores, Ezequiel refere-se ao conceito do Antigo Testamento, de acordo com o qual o rei é o pastor do rebanho, o povo de Israel. Os reis são ungidos por Deus, são eles os pastores que cuidam do povo de Israel. No Antigo Testamento, havia o conceito de que, através da unção, o Espírito Santo de Deus se apossava do rei, tornando-o um homem novo. O rei passa a ser intermediário entre Deus e o povo. É importante afirmar que Jesus se apresenta no Novo Testamento como o bom pastor. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento Deus é o único pastor do rebanho. Ele é o dono do rebanho. O rei é o empregado a serviço de Deus e deve cumprir as determinações de Deus. Mas o que está acontecendo na realidade, meus queridos irmãos? Os reis ungidos de Deus não estão cuidando das ovelhas. Pelo contrário, estavam dispersando, destruindo a vida do povo de Israel. Por isso, Deus diz no texto de Jeremias: eu mesmo recolherei os restantes das minhas ovelhas, levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Nós ouvimos a voz do bom pastor, nós seguimos os seus ensinamentos, ou somos como os reis de Israel, que não ouviram a voz do bom pastor? Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, a lição está maravilhosa e eu convido você para estudarmos o segundo ponto sobre os pastores infiéis. Veja, o profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. No primeiro tópico, meus queridos irmãos, do segundo ponto, nós vamos estudar sobre o pastor de ovelhas. Isso mesmo. Veja, meus queridos irmãos, que na Bíblia Sagrada, um pastor é uma pessoa que cuida dos membros da igreja, exercendo liderança. O pastor ajuda os outros membros a crescer, exortando, corrigindo, aconselhando e ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a Bíblia, os pastores fazem parte da liderança da igreja, junto com aqueles que têm o dom do ensino e da evangelização. Veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 28. Essa liderança torna toda a igreja mais forte e capaz de suprir a sua missão. Segundo tópico, meus queridos irmãos, do segundo ponto, o que os governantes de Israel faziam. Versículo de número 2 e o versículo de número 3 está na nossa leitura bíblica em classe. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Veja, meus queridos irmãos, vocês sabem o que os governantes de Israel faziam? Eles cuidavam de si mesmos. Olha o que diz a palavra: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Versículo 2, acabamos de ler. Essa era uma denúncia
contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica. Perceba: comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas, versículo 3, para designar exploração e abuso de sua autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades. Antes, cuidavam de si mesmos. Querido professor, querida professora, é importante afirmar ainda que o profeta Ezequiel imputa aos governantes 3 crimes cometidos. Vejamos. Primeiro, eles consomem o leite do rebanho deles. Segundo, os pastores tosam o rebanho. A lã vós usais. Isso é natural na economia pastoril, mas a figura de Ezequiel adota a retirada forçada de lã, fazendo parecer que as ovelhas eram deixadas nuas diante das forças da natureza. Terceiro, eles matam os animais cevados. Os pastores criam os carneiros por sua carne, mas neste contexto metafórico, tal matança representa a violação mais espalhafatosa da função do pastor. Os governantes tomaram excelente cuidado consigo mesmos, mas não cuidaram do rebanho do Senhor. Que coisa terrível, meus queridos irmãos. Vamos para o terceiro tópico do segundo ponto. O que os governantes não faziam? Está no versículo 4 e o versículo de número 8 da nossa leitura bíblica em classe. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Veja o versículo de número 8. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Perceba, meu querido irmão, entre o povo comum sempre existem os fracos e os doentes, os indefesos e os totalmente dependentes, que podem ser facilmente explorados. Aqueles violentos desprezaram e exploraram, lucrando com cada ato perverso deles. Governaram com força excessiva, castigando com impostos absurdamente altos, intimidando, extorquindo, perseguindo. Veja o que disse Pedro: nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3 ao 4. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora ao quarto tópico. Fala sobre as ovelhas dispersas. Está no versículo 5 e no versículo 6. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Perceba, meu querido irmão, as ovelhas se espalharam.
A consequência das ações dos pastores é desesperadora. As ovelhas estão espalhadas e desgarradas. Trata-se de uma alusão ao cativeiro, sendo a dispersão do povo de Deus decorrente da omissão dos seus governantes ou das palavras dos profetas, por não haver pastor. E ninguém dá atenção, nem faz nada para corrigir esse triste cenário. No Evangelho de Mateus, Jesus se depara com uma situação similar. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9 e o versículo de número 36. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, a lição está maravilhosa. E no terceiro ponto nós vamos estudar sobre o bom pastor. Veja, meus queridos irmãos, que o próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como o bom pastor no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 ao 18, deixam isso muito claro. Muito bem, meus queridos irmãos, veja que texto rico, que texto maravilhoso no Evangelho de João, capítulo de número 10 e o versículo de número 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 14, ele repete mais uma vez: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Muito bem, meus queridos irmãos, primeiro tópico do terceiro ponto, a reação divina contra os maus pastores. E você pode ver isso no versículo 10 até o versículo de número 12. Versículo de número 10. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Veja, meus irmãos, no versículo 10, o Senhor reitera o que é dito na abertura desse pronunciamento divino, lá no versículo 2. Ele diz: Eu estou contra os pastores. Os pastores são responsáveis por seus atos diante de Deus e não estavam agindo com justiça. Por isso, perderão seus pastos, mas não está especificada qual será a punição deles aqui. Porque a ênfase, queridos irmãos, reside no livramento das ovelhas da boca desses falsos pastores, desses pastores infiéis. Como os pastores não executaram sua tarefa, o próprio Deus se dispõe a buscar as suas ovelhas. Veja o que diz o Senhor: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Embora se inicie por uma lamentação, o oráculo divino segue-se com uma mensagem de esperança. Veja que no verso anterior há o livramento das ovelhas. Na sequência, Deus mesmo vai pastorear Israel, os governantes e o povo. Uma ação divina que condiz com a sua natureza de amor, de santidade, de justiça, de soberania. Deus, sendo o verdadeiro pastor, ele age então em favor das ovelhas, como o pastor busca o seu rebanho. Glória a Deus, meus queridos irmãos. No segundo tópico nós vamos estudar Jesus, o bom pastor. Isso mesmo, o Senhor Jesus disse: Eu sou o bom pastor. Ele é
o grande pastor das ovelhas, pois que, assim como o Senhor vai trazer de todas as nações judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações, escute isso, ovelhas para o seu redil. Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Meu querido irmão, o terceiro tópico do terceiro ponto, o pastor cristão. Veja, o pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi, enfrentando um leão e enfrentando também um urso. Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo de número 11. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas ele entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à sua igreja. Veja Efésios capítulo 4, versículo 11. Sabe para quê? Para o aperfeiçoamento dos crentes e a edificação do corpo de Cristo Jesus. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as obras desses falsos pastores. Deus, meus queridos irmãos, Ele sabe cuidar dos seus servos. É dever nosso, portanto, orar pelos pastores. Portanto, meus queridos irmãos, perceba que o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Eu sou ovelha, você é uma ovelha. Há entre elas aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que na verdade, meus queridos irmãos, não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas, isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Salmo de número 133 e versículo de número 1. Como é bom e agradável que os irmãos estejam em união. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.